Bem-vindos ao projeto 744, Mentoria 744, onde eu respondo perguntas da minha audiência e ajudo pessoas a ganhar 4.000 trabalhando apenas 4 dias por mês. Vamos lá que a nossa primeira pergunta, que é: quais os principais erros do sistema de aquecimento de água? Essa é uma pergunta de uma pessoa que ela fez para mim aqui, e vamos aqui já começar a entregar aqui o que a gente sabe sobre esses principais erros. Então, o que é que acontece? Vamos falar aqui em relação a como é que eu fui descobrindo os erros para o sistema de aquecimento solar de água. Primeiro eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer instalações, comecei do zero. E uma coisa interessante que a gente pode notar, que eu tenho falado em alguns dos nossos conteúdos e algumas das nossas lives, é que se você é inteligente, você se considera inteligente? Então você aprenda com seus erros, tá? Eu aprendi com meus erros. Mas se você quiser, se você quer ser uma pessoa sábia, você aprende com os erros dos outros. Olha que interessante. Eu vi essa frase outro dia e acredito muito que é muito melhor você aprender com os erros das outras pessoas do que com os erros de você mesmo. Lógico que você vai ter um atalho a mais. Você vai ter uma opinião de quem já errou e vai gastar menos e vai ter menos problemas. Eu tive um papo outro dia com o Carlos, que é de Itabira, que ele também tem uma experiência bem interessante nessa área de aquecimento solar e já consegue não só ter uma renda extra de 4.000, mas uma renda própria, uma renda exclusiva de mais de 30.000 com esses tipos de sistema. Então, se você quer aí ter uma renda extra a mais, cola com a gente aqui para poder aprender como é que a gente faz para poder fazer isso. E quando a gente está falando aqui em ter resultado, quando a gente está falando aqui em tudo isso, a gente tem que aprender. E vamos aí à questão da pergunta, que é quais são os principais erros para o aquecimento de água. A gente tem diversos aí. E o primeiro erro que você pode cometer ao entrar no mercado de aquecimento solar de água é você não entendendo do produto ou não fazendo nenhum tipo de treinamento. Esse é um dos principais erros. Mas talvez a pessoa deve ter falado mais sobre a questão técnica, né? E aí, uma das principais coisas, problemas que dão, são erros de venda principalmente, né? Eu estou insistindo aqui na questão da parte de vendas. Então, se o coração da empresa é o financeiro, as vendas seria o quê? As vendas poderiam ser, por exemplo, uma relação entre duas coisas, que seria o vendedor, que poderia ser a cabeça, por exemplo, o cérebro, e por exemplo, o estômago, né? Por que o estômago? Porque o estômago recebe o alimento. Quem tem a fome é o estômago, e o cérebro recebe um comando, recebe um pedido do estômago: olha, eu quero alimentar, eu preciso dar energia para o corpo, eu preciso dar energia para o sangue. O sangue dá energia para o coração. No final das contas, um é cliente do outro, mas no final das contas, se você não tiver um financeiro saudável, ou seja, se você não tiver um coração saudável, o que você vai ter? Vai ter um infarto, vai ter um problema. E aí, não tendo um suprimento, ou seja, não tendo vendas necessárias para ter energia, ou seja, se você não se alimentar, você também tem outros problemas, que é a fome. Mas aí tem outros problemas também, que é a parte mesmo de alimentação, que é até alimentação saudável. Muitas vezes o vendedor, que é o cérebro, não manda um comando de um bom alimento. Aí tem alguns problemas. Às vezes você come mal, às vezes você come demais, e aí tem as consequências. Ou você emagrece demais, ou você engorda demais, ou você passa mal, entra dor de cabeça, entra problemas diversos. E aí, que eu posso dizer que a venda é o primeiro passo. Se você, por exemplo, oferece um produto para o cliente simplesmente, e você não está pensando em um benefício, você começa a ter sérios problemas. O que o cliente precisa? O que o cliente precisa? Precisa do produto para poder conseguir o quê? O benefício, ou seja, o resultado. Então, pense no resultado final, nos benefícios do cliente. Então, é vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. Tá, sabe? Mas muitas vezes o cliente nem sabe direito o que ele quer. Ele precisa de alguém para poder apresentar para ele. E, de fato, eles às vezes
não sabe o que ele quer, e você precisa de perguntar, você precisa de fazer questionários, você precisa de entender a cabeça dele. Então por isso a necessidade tão grande de você entender o que o cliente quer, para realmente ver se é isso mesmo que ele está querendo. Que às vezes, como ele acha que quer uma coisa e não é, aí você tem que entender a fundo, por exemplo, a demanda de água quente na cozinha, a demanda de água quente no banheiro, a demanda quente do banheiro de hidromassagem. Às vezes ele nem sabe nem sabe que poderia ser interessante um banho legal de uma hidromassagem. Às vezes ele nem sabe que poderia ser legal uma água utilizando na cozinha, porque o benefício é reduzir a conta de gás, ter uma água quente para poder ter mais tempo na cozinha, porque vai se ter água quente para fazer a comida mais rápido. Então, todos esses são benefícios que você ou que o cliente vai ter, mas às vezes ele nem sabe. E cabe a você apresentar para ele necessariamente o que ele quer. E o que é que ele quer? Ele quer, na verdade, algumas coisas que são finais que todo mundo quer. Quer conforto, quer economia, quer o bem bom e do melhor. Todo mundo quer isso. Ele nunca quer um meio, nunca quer um veículo. Você não oferece, por exemplo, um aquecedor solar para ele. Você oferece algo que seja relacionado ao benefício do produto. E aí depois você entrega o aquecedor solar como um veículo para ele chegar onde ele quer. Então, a gente passa numa situação real aqui em relação a erros que acontecem no sistema de aquecimento solar, quando o cliente ou quando o vendedor oferece algo que o cliente não quer. Por exemplo, oferece um equipamento que não dá conforto suficiente, que às vezes a água falta, que às vezes não dá a necessidade para aquela família, às vezes está tomando banho, pouca água acaba. Então, pode ser um sinal de um veículo ruim, de um carro que está enguiçado. Pode ser o sinal de que o equipamento não foi necessário para aquela capacidade. É a mesma coisa de você pensar, né, em situações, seja plenas ou não, que agora eu fico encabulado, abismado de ver alguns jornais e ver aqueles trens, né, urbanos de São Paulo, do Rio, principalmente do Rio de Janeiro, que são lotados, ônibus também, acompanho também cidades como Brasília, que ônibus lotados em plena pandemia. Se não fosse pandemia, a gente poderia pensar assim, isso é normal, mas os governantes ou as pessoas que, né, são algo que a gente não tem controle, então você tem que focar no que você tem controle, mas mesmo assim eu tenho a dizer que as pessoas estão aí enfurnadas num ônibus que não cabe. E aí, se o ônibus não cabe, se a capacidade dele tem que espremer, o que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas vão sentir-se desconfortáveis. Então esse é o ponto para que você tenha mais assertividade na hora de você escolher o seu equipamento. Então, por exemplo, se você escolhe um equipamento mal para o seu cliente, você tem um erro grave aí. Você erra no dimensionamento, no tamanho do equipamento e na quantidade de água. Sabe como é que eu faço o dimensionamento do tamanho certo do equipamento de aquecimento solar de água? Você olha pela capacidade que tem entre aquele equipamento e a necessidade que tem aquela família, sempre olhando pelas características técnicas daquele tipo de equipamento. Por isso que é tão importante você saber escolher o melhor fornecedor, principalmente pelas especificações técnicas daquele fabricante. Se você descobre que aquele fabricante ele não te ofereceu uma quantidade de informações suficientes para você entender a capacidade daquele produto, o que é aquele produto, você comece a ter um primeiro sinal de fumaça. Poxa, o que será que está acontecendo que eu não consigo informação sobre isso? O segundo ponto poderia ser, por exemplo, a questão da certificação do próprio Inmetro, né, que é outro ponto. Tá, Sávio, mas esse é um ponto interessante em relação à questão, né, da parte de erro de produto. Tá? E o que mais poderia ser de erro de produto que tem relação a isso? Tem sempre uma relação, principalmente a questão ligada ao atendimento ao cliente. Por exemplo, um vazamento no telhado. Né? Um vazamento no telhado. Né? Acontece de ter uma instalação, às vezes, inadequada, porque deu a época de chuva, deu vazamento. Às vezes já até venceu a garantia, que normalmente acontece de ser 3 meses, aí veio o período de chuva, aí molhou o telhado do cliente. E aí o que aconteceu?
foi feita uma impermeabilização inadequada com aqueles locais que eventualmente tenham sido fixadas algumas coisas para a instalação do equipamento. Então o que você precisa de atenção? No desejo ou na satisfação do cliente. Se você não tiver atenção nisso, para controlar inclusive quem instala, se é você, como é que vai ser, quais os cuidados que você vai ter com tudo isso, você vai ter uma insatisfação e com o tempo aí o seu negócio não vai bem. Tá? Pontos também interessantes de erros principais que tem relação com a questão da instalação, que é a parte de posicionamento de telhado, posicionamento de norte. Eu já tive até contato com alguns instaladores no outro dia, com um instalador, ele falou comigo, Sávio, mas o equipamento de aquecimento solar, eu instalo ele para o norte não, para a caída do telhado, porque isso facilita muito na minha instalação. Um telhado o equipamento que não é colocado para o telhado, para a caída do telhado, vai ter uma dificuldade grande de se fazer aí uma instalação. E por isso que eu instalo direto para a caída do telhado, independente se está para o norte ou não. Ou seja, a eficiência do equipamento vai cair, às vezes 50% ou mais. Se tiver um telhado voltado, por exemplo, para o sul, aí que não vai funcionar direito. Então atenção aí à parte de instalação, que deve ser bem atenta a cobrir as melhores especificações técnicas de melhores instalações. Então não se pode ter preguiça de fazer o que deve ser feito. Se você tem preguiça de instalar de uma forma correta, não vai funcionar. Ah, porque eu tenho que sair mais cedo do teste, terminar mais cedo do serviço, chegar mais cedo em casa. Tá, mas e aí? E a continuidade do seu trabalho? E aí a satisfação do cliente, como é que vai ser? Vai por água abaixo. Então, atenção aí a esses erros que são muito comuns. Também um erro muito interessante é você não indicar um produto em termos de modelo adequado para o cliente. E às vezes alguns modelos, como por exemplo os acoplados, são muito mais fáceis de instalar, e porque você tem costume de trabalhar com outro, porque você às vezes, não sei, por algum motivo o cliente pediu aquele equipamento convencional, porque não conhece o equipamento de isolamento térmico a vácuo. Aí o que vai acontecer? O cliente vai querer um produto que ele conhece e você simplesmente vai oferecer. Então, oferecer o produto que o cliente busca necessariamente não é a melhor solução. E nem necessariamente a mesma, como é que fala, a marca. Oferecer uma marca para um produto, ou oferecer simplesmente aquilo que ele busca, sabe, eu quero aquela marca X porque eu conheço ela e tal e tal. Então você tem dela? Tá, não tenho, aí eu não vou comprar, beleza. Então se você não sabe convencer ao cliente de que não necessariamente é a marca que importa, mas sim algo por trás disso, os serviços, inclusive a parte de instalação, ela passou a ser muito mais, às vezes, importante do que o próprio produto. Se você conseguir um fornecedor com boa referência, que tenha algum tempo no mercado, que já tem um histórico legal de atendimento, que não deixa clientes na mão, vai passar a ser o diferencial o quê? O seu trabalho, o que você faz de diferente no mercado. Às vezes, um produto da mesma marca foi instalado por instaladores diferentes, e aí teve um rendimento muito diferente, teve uma satisfação muito diferente entre aqueles dois clientes. Tá? Existem vários produtos no mercado. Existem televisões e televisões, ar-condicionados e ar-condicionados. Existem também aquecedores e aquecedores. Às vezes o equipamento é igual, às vezes a marca é muito parecida, mas a instalação não foi de forma adequada. Então os principais erros estão na parte operacional, se for falando de equipamento, se for falando da parte em si de produto, é na parte de instalação. E aí, mas os erros começam muito, principalmente a partir da venda. Se você pode dizer que você vende mal, você às vezes compra mal também. Se você compra mal, também às vezes vende mal. Então é uma coisa ligada à outra e você precisa estar atento tanto à parte de compra quanto à parte de vendas. E aí a gente vai passar então para a próxima pergunta. Vamos lá. Quais os projetos para ganhar dinheiro assim? E os projetos para ganhar dinheiro assim, o que é dinheiro assim? A pessoa está respondendo uma pergunta ligada ao rendimento de 4.000 em 4 dias. Quais são os projetos? Os projetos são casas familiares, residências de casas, tá? Projetos de prédios, eu não foco e não direciono as pessoas a focarem. Apesar que é possível colocar em prédio.
possível colocar no último andar, por exemplo, de mais facilidade, porque às vezes no prédio normal precisa de autorização de mais pessoas, envolve síndico, não é que não dá para instalar, é porque o condomínio é mais desafiante para você conseguir a autorização. O síndico que manda naquela situação lá. Então você precisa de autorização. No caso de uma casa comum, é mais fácil, é o dono que manda. E aí a gente vai pensar em casas próprias, porque casas de aluguéis, normalmente os locatários não gostam ou não querem pagar a conta, e os locadores também não querem ficar investindo nos imóveis. Então, casas próprias, e aí em relação a tipos de telhado, a como é que é, isso aí varia, mas a maioria das casas, quase todas as casas que eu já peguei, deu para poder instalar o equipamento. Algumas com um pouco mais de complexidade de instalação e outras menos, mas no geral, na maioria das vezes, dá para poder instalar em um dia. E até por isso que a gente está falando aqui em R$4.000 em apenas 4 dias. Por isso que essa ideia dos 4 em 4, tá? 4 instalações, 4 dias, e aí os R$4.000, porque cada instalação, cada equipamento vai pelo menos dar R$1.000 por equipamento. Então, voltando aqui a essa questão de projetos para ganhar dinheiro, projetos comuns. São casas comuns, casas que são possíveis de, principalmente, instalar um sistema em um dia, né? Um dia, isso é o ideal. Tá, sabe? Mas tem casas que às vezes pode ser pouca instalação mais complexa, tem mais misturadores. Eu tive uma casa, por exemplo, que ela demorou um pouco mais de um dia para poder instalar, mas foram 4 ou 5 misturadores. Mas por outro lado também, o preço da venda não foi R$4.000, o preço foi R$7.000. Nessa instalação, deu-se para poder conseguir um resultado, um valor financeiro em si, de final, de mais de R$3.000. Então, não foi só R$1.000 numa instalação, foi R$3.000. E aí deu para poder, se for na conta final, ganhar mais de R$4.000 aí, no geral. É claro que R$3.000 em uma. Se eu fazer mais uma instalação, vai dar R$4.000, ou seja, com 2 instalações e não com 4. Então, atenção aí à estratégia de você trabalhar clientes potenciais que podem te dar mais, principalmente casas de 4 pessoas, que gastam acima de R$200 na conta de luz, e tá aí uma dica para você começar a buscar as pessoas que checar quem gasta acima de R$200 na conta de luz, que pode ser um potencial cliente, uma pessoa que você pode vender. Tá bom? Vamos passar aqui a uma próxima pergunta. Tô conversando pra caramba hoje. E vamos aqui, qual a demanda de serviços? Aí eu não sei qual que é a demanda de serviços ou produtos que a pessoa veio me perguntando aqui, mas se for considerar somente serviços de instalação, a demanda depende de qual região, de qual tamanho da sua cidade e de quem trabalha naquela região. Se você quiser ganhar R$4.000 fazendo apenas serviços de instalação de aquecedor solar, se você fizer apenas 10 instalações, já quase dá isso. Vamos colocar aqui 15 instalações, porque tem despesas de combustíveis e tudo mais, porque cada instalação você pode pegar por na faixa de R$400. Então, o mercado é um mercado bom. Então, se for arredondar por 350, que é um valor que muita gente já trabalha, que é mínimo, você já deu em 10 instalações R$3.500. Em 15 instalações, R$4.500. Aí você tira um combustível, um custo aqui, outro ali, e boa, você já conseguiu os R$4.000 só no mercado, só instalando equipamentos. Então, esse não é o mercado que eu diria que seria o melhor para você trabalhar em termos financeiros. O mercado mais interessante é você revender o próprio equipamento, você pegar o produto, comprar de um fabricante e você colocar sua margem, seu preço, beleza, empreender um pouco mais, né? Porque fazer instalações para outra pessoa e tudo mais, para outra empresa, você tem sim uma empresa, você tem um compromisso e etc e tal, mas não é o foco que dá mais resultado. Melhor mesmo é você empreender com a revenda dos equipamentos. E aí você trabalha aquela questão de vender 4 equipamentos por mês, para poder chegar pelo menos a mais ou menos R$1.000 por cada equipamento, e aí chegar aos 4.000 por mês. Essa é a ideia. E aí, qual que é a demanda que o mercado tem? Tá? O mercado é grande, o mercado é muito grande. E se for olhar em termos de produto, para cada 10 pessoas, 4, ou melhor, 6 querem trocar o seu chuveiro elétrico para um sistema de aquecimento solar de água. E
dessas 6, né, as 4, né, dessas 6, 4, elas querem trocar e 2, dependendo do preço. Então nós temos aí 40% das 4 em cada 10 pessoas que realmente está esperando para ter alguém para poder oferecer o melhor produto ou serviço. Então imagina, para cada 10 pessoas que você tiver na sua agenda, pode ser certamente que 4 delas podem ser seus clientes. Basta você chegar a elas. Como você pode fazer isso? Tem várias formas. Não vou entrar aqui nessa pergunta agora não, mas o mercado é gigante. Tá? Gigante é o que a gente chama de oceano azul. Ele está aí para poder ser desbravado. Tá? Agora você precisa de ficar atento a ele e aproveitar cada oportunidade. Cada amigo que você conversa é uma possibilidade de ser um cliente, de um produto a mais, de R$1.000 a mais para você embolsar aí nessa fatura dos 4.000, tá bom? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, e se a gente quiser reforçar um pouco mais sobre essa demanda de mercado, você pode pesquisar aí na própria Eletrobras. Tem uma pesquisa que é uma pesquisa de consumos, né, de hábitos e consumos, que fala sobre o perfil de cada uso desses equipamentos, inclusive do aquecimento solar de água, ou da energia solar para aquecer a água do banho. Foi dessa pesquisa que eu tirei os dados, uma pesquisa de 2019 da Eletrobras, e você pode conhecer mais sobre esse mercado por meio dessa pesquisa, tá bom? Mas essa mesma pesquisa, ela diz que 1,2% das pessoas tem sistemas desse porte instalados na casa delas. Ou seja, 98%, mais de 98% das pessoas no Brasil não tem e podem ter o sistema de aquecimento solar de água. Tá? Então esse é o mercado. Apesar de ter pouca gente, muitas pessoas querem ter. E talvez não tenha ainda, porque não conhecem, não tem uma pessoa que vai oferecer, não sabe do preço, acha que é muito caro. E, na verdade, quando se fala em energia solar, e existem vários tipos de energia solar, a pessoa já se assusta. Poxa, mas isso deve ser muito caro. Quando vem uma pessoa e oferece o sistema de geração de energia, e realmente o investimento é bastante mais alto, aí a pessoa nem vai saber que existe um sistema para reduzir a conta de luz na faixa pela metade, que é tirando o chuveiro elétrico, e muito mais barato, 4 ou 5 vezes mais barato do que o sistema de geração de energia. Os dois funcionam bem, inclusive trabalham bem juntos, mas na hora de começar, eu aconselharia você começar aí com o sistema de aquecimento solar de água, que já vai reduzir a metade do valor da conta de luz daquele cliente que você tem que atender. E aí vai te dar também um resultado melhor, e tem mais clientes também, né? Interessante. Qual que tem mais clientes para poder atender? Mais clientes de aquecimento solar ou de geração de energia elétrica? Né, que é a fotovoltaica em si. Lógico que se um produto vai custar R$4.000, um outro vai custar 15 ou 20 mil reais, qual a quantidade de pessoas capazes de comprar um produto com menor preço? Logicamente que é muito maior. Então o mercado de aquecimento solar é extremamente maior do que os outros mercados de energia solar. Tá bom? Então tá aí a questão da pergunta. E vamos para a próxima aqui. A gente está seguindo aqui no nossa live 744. Se você está gostando de nossas lives, gostando desses conteúdos, dê seu like, já participe aí, se inscreva nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, e aperta o botão aí, ó, embaixo, está escrito o botão aí, compartilhar, já compartilhe com seu amigo, com seus amigos aí, com a pessoa que de repente quer conhecer mais desse mercado, quer saber mais sobre essas oportunidades, tá bom? Então vamos seguir aqui a outra pergunta. Qual que é a melhor forma de oferecer o produto para meu cliente? Qual que é a melhor forma de oferecer um produto? Oferecendo, já falei disso aí, mas oferecendo não o produto, mas oferecendo um benefício. Oferecendo o que realmente ele quer. E como eu falei, às vezes ele nem sabe o que ele quer. Mas ofereça os benefícios. Tá, sabe, o que é os principais benefícios de um sistema de aquecimento solar de água? O principal benefício dele é a redução na conta de luz. E você vai oferecer a redução na conta de luz? Sim, vai oferecer. Mas eu já verifiquei, inclusive tem pesquisas aí que diz que de 80 a 85%, né, das pessoas tomam decisão com base na questão mais emocional.
existem 3 tipos de cérebro. Não sei se você já ouviu falar nisso. Existe o sistema que é o neocórtex, né? Que é um sistema que é mais inteligente, vamos dizer assim. Tem um sistema que é chamado de límbico no cérebro, são 3 partes, né? E tem outro digamos, um outro sistema mais antigo, né? Que a gente chama aqui vou até abrir aqui que eu salvei aqui hoje, que é um sistema que o pessoal chama de reptiliano. Reptiliano é ainda o sistema quase da época das cavernas. E eu poderia denominar esses três cérebros e separar eles para você entender melhor, como o primeiro, que é o Albert Einstein, você poderia dizer, seria o Einstein, que é um cara foi inteligente, foi um historiador aí, um cientista mega inteligente, maluco, que eu poderia dizer, se não inteligente. O segundo cérebro que eu poderia dizer que seria o sistema límbico, que a gente pode apelidar ele de como princesa. O que é esse princesa? A princesa é mais coração, mais tipo emocional. E aí a gente vai ter um terceiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que ele está mais voltado para o instinto de sobrevivência. O que é isso aí? Ele está querendo comer, está querendo correr, fugir do inimigo, e assim por isso que ele é um cérebro mais antigo. Depois veio o cérebro do sistema límbico, que é mais emocional, que ele foi mais recente na história do ser humano, né? E depois tem esse neocórtex, que ele é um cérebro mais inteligente. E essa questão dos 85% de tomada de decisão para vendas ser pelo sistema da princesa ou do macaco. Por quê? Porque as vendas, as pessoas compram mais pelas emoções, né? Mais pela necessidade de sobrevivência do que pelo raciocínio lógico. É claro que existe o sistema neocórtex, que toma, né, com o caso do Einstein, que vai aí ajudar, né, para equilibrar isso. Que às vezes vai dizer, não compra não. Mas a maioria das vezes, esses 2 sistemas, que são mais antigos e que são mais emocionais, ou por instinto de sobrevivência, que é o que você precisa de focar, de direcionar a sua comunicação, porque cada um recebe uma comunicação diferente. O sistema que é mais inteligente quer saber mais de coisas intelectuais, de coisas mais técnicas de produto. Os outros querem saber de quê? De coisas mais emocionais, de coisas mais que tem mais sentido com a parte de emoção em si. Tá? Eu estou até fugindo um pouco além. Quando eu falo aqui de vendas, eu falo muito sobre benefícios, correto? De você vender benefícios e não produto. Tá? Vender benefícios. E o benefício do aquecedor solar pode ser que é a redução na conta de luz? Beleza. Mas qual que é a emoção central que uma pessoa tem ao comprar um equipamento de aquecimento solar, ao usar esse tipo de sistema? Então você precisa despertar essa emoção para aumentar as chances de vendas. Então, é falar sobre a questão emocional mesmo. Poxa, se você entrar no chuveiro elétrico aí, tranquilo, e você estiver aí querendo tomar, cansado, tá? Estressado, trabalhou o dia todo, entra debaixo daquele chuveiro. Eu já estou até pensando nisso, que agora eu estou cansado. Mas chega uma hora dessa aqui, que a gente já fica com sono e já fica querendo descansar. E eu estou até pensando aqui em entrar naquele chuveiro quente, né? Ali, e tomar aquele banho bem relaxante. E aí, quando você estimula essa emoção de relaxamento, de satisfação, de emoção para a pessoa, de repente quando ela tiver uma redução na conta de luz, ela vai ter uma condição de dar uma vida melhor para a filha, de dar um caderno escolar mais legal para ela, de pagar uma escola, de, poxa, fazer uma viagem com a família. Aí sim, você está chamando a emoção central daquele cérebro que é o sistema límbico, que é a princesa, que está mais ligado à emoção. Ou se você trabalhar também o instinto de sobrevivência. Poxa, se você não fizer isso agora, se você não assistir essas lives aqui, você está correndo o risco de ficar estagnado da mesma maneira.
você não vai ter possibilidade de crescer no seu mercado ou crescer no seu negócio. Você está esperando o quê para poder curtir essa live, para poder fazer mais pessoas, para ajudar a serem seus parceiros, para você chegar aos seus 4.000 e dar uma qualidade de vida melhor para a sua família? Pronto, eu estou vendendo agora a ideia para você. E é dessa maneira que você vende também os produtos para os seus clientes. É trazendo a ideia central dos benefícios. Trazendo a ideia do sistema límbico, que é a princesa. Ela que está aí toda emocional, toda cheia de coisinhas, tá? E está lá embaixo o macaco, que é o instinto de sobrevivência do cérebro. Então tem esses dois pontos que as decisões de compra são realizadas em 95%, 85% a 95% por esses dois tipos de cérebros, que é da princesa e do macaco. O outro ajuda, mas ele perde na maioria parte das vezes. Então tá aí a dica dessa pergunta aí que a gente falou, que é sobre a forma de oferecer o produto para o cliente, tá? E é isso, eu acho que eu expliquei melhor, bacana, e a gente vai passar para a próxima pergunta legal aqui. Qual a possibilidade de ser um profissional? Qual a possibilidade de ser um profissional? E o que é um profissional, né? O que é um profissional? O profissional é a pessoa que vai no cliente, que faz o orçamento, faz a parte de fornecimento, faz a instalação de uma maneira A, ou é profissional aquela pessoa que faz a cortesia para o cliente, faz a coisa personalizada, faz a instalação, faz lá um atendimento B com toda aquela expectativa além do que ele prometeu. Tá? O que é um profissional? O profissional é o básico, é você fazer o básico, ou é você fazer algo além? Ou é não fazer? O que não é profissional? Acho que poderia dizer que se você promete o que você cumpre, ou melhor, se você cumpre o que você promete, você já é um profissional. Pronto. Né? Você é um profissional na média. Mas se você passa a fazer algo além, você é um profissional acima da média. Você quer ser um profissional medíocre, que é da média, ou você quer ser um profissional top? Se você quer ser um profissional top, um profissional líder de mercado, você precisa estar atento às oportunidades. Você precisa estar atento aos treinamentos, às capacitações, né, a tudo isso que a gente passa aqui, que o mercado está oferecendo. Você precisa de treinar. Você precisa de ser uma pessoa esperta em aprendizado. Né? Aí voltando na questão do aprendizado, tem um cliente, um parceiro nosso, um aluno que o Carlos, ele falou que algumas visitas que ele fazia para resolver alguns problemas técnicos dos clientes, posteriormente até mesmo ao prazo de garantia que era dado àquele cliente, ele não cobrava, que às vezes era um problema tão assim, difícil de resolver, que ele não é difícil, ele não sabia resolver, que às vezes a experiência que ele tinha, que ele pegava naquele tipo de serviço, compensava todo aquele gasto, aquele custo que ele teve de tempo para poder atender aquele cliente. Se ele soubesse para poder resolver, seria muito mais rápido, ele não sabia. Então o que ele teve que fazer? Ele falava para o cliente, olha, de tanto que eu aprendi, eu não vou te cobrar nada nesse tipo de serviço. E é assim que as pessoas que têm maturidade, eu acho que elas trabalham. Então, tá aí a ideia de ser um profissional aí, que ele oferece também a solução para o cliente. E se ele não sabe, ele sabe valorizar também o cliente que tem paciência, o cliente que é passível de parceria. Quanto mais você encontrar clientes parceiros para o seu negócio, para você fechar boas vendas, melhor. Então tá aí a dica de hoje sobre qual a possibilidade de ser um bom profissional, tá bom? Vamos seguir aqui a mais uma pergunta, tá? Chegando aqui ao final, se você quiser fazer sua pergunta também, aí no Facebook, YouTube também, né? Já pedi você para poder deixar nosso like aí, se você está gostando, e a gente também poder responder aqui a essas perguntas. Vamos ver aqui como é que está a participação da galera. Já vi que teve compartilhamento aqui hoje. Agradeço aí,
faça também seus comentários aí, participe com a gente e a gente vai se ver também na próxima pergunta aqui, na última, ou a gente faz aqui o comentário, responde aqui também para você. Ou se você quiser entrar no meu aqui no meu Instagram, que é o InstalagemBR, você pode participar comigo também dessa mentoria. É só me chamar aqui, fazer a solicitação que a gente faz essa chamada juntos aqui, tá bom? Última pergunta aqui é o seguinte: qual o impacto social das instalações? Poxa, essa foi uma pergunta que eu acho que eu poderia responder com muito prazer, sabe? O que é o impacto social das instalações? Primeiro que, se você atende o cliente, se você vende um produto, se você tem uma empresa, se você gera renda, você já está provocando um grande impacto social. Quando se gera emprego, gera renda para pessoas, gera possibilidades de ter mais riqueza, de ter mais qualidade de vida, de você ter uma família mais tranquila, mais satisfeita, de repente de pessoas indiretas da sua família. Não sei se você conseguir gerar emprego além da sua família, é uma boa. Qual que é o impacto social de ter um emprego, de ter um trabalho remunerado, de ajudar pessoas? Tá? Qual que é o impacto social também de trabalhar com um produto que ele é ecologicamente correto, que não precisa de energia para poder esquentar a água, que a energia é tão cara para esquentar a água? Qual que é o impacto que isso provoca nas pessoas? O que você vai levar hoje, quando você não estiver mais aqui na Terra? Eu acho que até nisso a gente pode pensar também. Eu estou trabalhando com alguma coisa que vale a pena, alguma coisa que é sustentável, que tem um impacto também até socialmente sustentável, para mais pessoas, mais gerações poderem viver melhor, porque eu não estou agredindo o meio ambiente, eu estou evitando que se faça mais barragens para se produzir energia elétrica com o jeito convencional aí. Veja aí o caso essa última que foi feita aí, que é essa de Belo Monte, né? Quantos milhões de hectares de áreas foram alagadas, quantas espécies aquáticas, espécies da fauna, da flora que se perdeu com esse alagamento dessa usina, que teve tantos problemas ambientais para poder fazer a liberação, que teve até corrupção, né? Então imagina o que você está aí evitando se você fizer o uso da energia solar, especialmente para o aquecimento de água. Você está ajudando aí o meio ambiente, está ajudando o planeta. Então isso também é um impacto social interessante, inclusive, que você vai deixar claro na cabeça das pessoas que vão comprar de você. Então preste bem atenção nesses impactos que você provoca também para as pessoas que estão perto de você ou com o seu cliente. Aliás, essa é até uma missão que eu tenho, até de passar todo esse aprendizado que eu estou passando que eu tenho aqui para você, para poder também ajudar você, mais pessoas conhecerem esse produto, mais pessoas consumirem e ajudar mais o meio ambiente. Eu acredito que eu tenho uma parcela grande nisso. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui a nossa live. Grande abraço. Até breve.